boa noite. 15º Entre Psicólogos. Hoje com a Thaís Toledo Rocha. Com o tema Adolescentes em Conflito com a Lei. Vamos aguardar. Thaís Gouveia, boa noite. Que não é a Thaís Rocha, nossa convidada de hoje. Está tentando entrar a adolescência. Thaís, eu vou te convidar aqui, tá? É pelo Essência, né? Vou te convidar um minutinho, você aceita. Vai pro Thaís Toledo, Thaís. Já falou aqui por isso, vamos lá. Agora vai dar certo. Entrou! Oi! Conseguiu! Tudo bem? Tá boa, Thaís? Eu estou bem, e você? Tudo. Bem-vinda! Muito obrigada. Esse é o 15º Entre Psicólogos. Imagina, eu já fiz 14. Olha que emoção. Nossa, a minha emoção está muito grande de conversar com você por aqui e dar a homenagem que você me fez lá com a foto. Fiquei emocionada mesmo. Obrigada. Você é amiga do coração mesmo. Mesmo, de verdade. Ó, tem amiga de coração entrando aí, Inês Resplandes, amiga também. Vamos Aham. lá. Esse é o 15º Entre Psicólogos com o tema Adolescentes em Conflito com a Lei. Hoje eu estou com a Thaís Toledo Rocha, que é mestre em psicologia, fez especialização em neuropsicologia, graduação em psicologia, é psicóloga clínica e é professora convidada do Instituto Valon. É isso mesmo. E Só estudou esse tema no seu mestrado. Isso, exatamente. Estudei esse tema no mestrado. Em especial, esse olhar das mães, sabe, Karen? Entendendo aí como que essas mães veem esses filhos, né, que cometem esse ato infracional aí, né, essa medida socioeducativa em privação de liberdade, esse adolescente em conflito com a lei. O que que acontece nessa família? O que que acontece com esse adolescente? Como que ele era na infância? Até chegar ao ponto mesmo, infelizmente, né, dessa condição que se instalou aí na família. E essa mãe me relatou tudo em entrevista, né? Essas mães, são várias mães. Então é um tema Quantas muito mães? interessante. Então, essa pesquisa, na verdade, nós fizemos com a Soninha, lá da PUC, né, da Sônia Margarida, nossa professora, eterna professora, né, Karen? Queridíssima, Queridíssima, maravilhosa. maravilhosa. Excelente E orientadora, a melhor orientadora que eu poderia ter se chama Sônia Margarida. a minha também, ela é muito especial para nós, né? Por isso falo tão bem dela. Então, nessa pesquisa, na verdade, a minha pesquisa do mestrado foi um recorte de uma pesquisa maior, né? A gente estava pesquisando na época, enfim, vou falar a época porque já se passaram aí praticamente 10 anos, né? Até assustei, né? Quando fui reler a minha dissertação. E aí a Sônia tinha uma pesquisa maior, que é a do SINASE, né? Para poder entender as medidas socioeducativas aí que estavam ocorrendo dentro das unidades de medida, né? Então, assim, como que era essa privação de liberdade? Falamos também com os adolescentes, falamos com os autores aí do sistema, né, socioeducacional. Então, a gente falou com várias pessoas, várias dissertações viraram, né?
Então, a partir dessa pesquisa bem grande do SINASE, né, nós entendemos que a gente poderia trabalhar essa questão da família, entendendo melhor a família desse adolescente. Só um minutinho. Antes de prosseguir, vamos explicar para quem está aqui o que é o SINASE, que eu acho que é importante explicar. O SINASE é o sistema. O I é o quê? O sistema, eu não tenho aqui o nome. Aham. O Nacional. SINASE, isso. O SINASE, só para entender, assim, o SINASE, ele na verdade é um estudo aí, uma pesquisa que foi realizada. O SINASE, ele tem uma condição maior aí para poder entender melhor esse ato aí dos adolescentes e compreender todo esse sistema socioeducativo, tá? Então essa é a função do SINASE. Deixa eu pegar a sigla aqui. Sistema Nacional, isso, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, tá? Ele é específico para entender esse sistema socioeducativo. Então, a partir dessa pesquisa bem grandona que nós fizemos no estado de Goiás inteiro, né, não foi só em Goiânia, nós fizemos essas entrevistas com todas essas pessoas, né, todos esses, vamos dizer assim, autores aí de tudo que eu estou falando para vocês, né, tanto a questão da família, do adolescente, quanto das unidades. Nós entrevistamos os coordenadores das unidades, os juízes da infância e da adolescência de cada município, né, tentando englobar todo esse contexto aí socioeducativo, né, que gira em torno dessa figura do adolescente, né, que é muito importante para nós. Depois do nosso ECA aí, falar do adolescente é muito importante, da infância, do adolescente, os direitos, né, dos adolescentes e das crianças. Então, nesse contexto dessa pesquisa bem grande que nós fizemos, nós fomos em 12 unidades aqui em Goiás, né? Fomos em Goiânia, Anápolis, Formosa, onde tinha unidade de medida socioeducativa de privação de liberdade, para poder entender melhor como que se dava essa privação de liberdade, como os adolescentes chegavam lá, como eles eram recebidos, o que eles faziam, assim, atividades diversas, se eles estudavam, tudo foi avaliado, tá? Através dessa pesquisa maior, ok? Essa pesquisa foi financiada e executada pela Fundec, né, que é da Federal, tá? Ela em parceria com a Universidade Católica de Goiás. Então, essa pesquisa maior, eu fiz um recorte, né, porque tinham várias possibilidades de entender melhor esse adolescente. E aí, dentre essas entrevistas feitas com os familiares, com os adolescentes também, com esses autores todos que eu falei, né, com essas pessoas tão importantes nesse sistema, nós resolvemos pegar aí a compreensão da família. Quem visitava esse adolescente? Sabe, Karen? Entender, assim, quem ia na unidade, né? Como que o adolescente convivia com essa família, como que é essa relação depois de estar dentro da privação de liberdade. Então, fizemos aí 35 entrevistas com os familiares, né? E essa entrevista aí foi elaborada, né, por nós, nossa equipe aí de pesquisa da Soninha. Fizemos essas entrevistas, já que íamos no município preencher esse questionário do SINASE, e conseguimos aí todas essas entrevistas com familiares. E aí pensamos nós duas, o que fazer? Vamos trabalhar com elas. Fazendo aí a seleção das entrevistas, selecionei 20 entrevistas que combinavam mais aí com o meu objeto de estudo, né? Que é entender melhor essa família. Essas entrevistas, eu escolhi a mãe, na verdade, para ter esse olhar da mãe, porque é a quantidade de mães que foram nas unidades. Então, foram mais mães do que pais, mais mães do que avós, né, do que o casal. Só a mãe, né, Thaís? Basicamente, a mãe. Isso, essa figura materna muito importante e que continua essa educação. É aquela frase típica, né? A mãe não abandona o filho, sabe, Karen? Mesmo na situação de privação de liberdade. Né? Isso, interessante, porque assim, na minha experiência lá no presídio, na agência prisional, eu fiquei lá como pesquisadora há 8 anos, praticamente, né? Lembro bem. Lembra, né? A gente já teve umas aventuras boas naquele presídio lá, né, Thaís? Já. E aí, lá era assim, quem
quem estava lá sempre firme e forte no dia, na fila, no dia que era o dia de visita, era a mãe. Uhum. Né? É As mães exatamente isso. E esse, tá per- e levando. esse, e essa condição, né, Karen, assim, que você acabou de falar, se repetiu na medida socioeducativa. Então, com certeza, né, assim, a mãe foi a figura que mais foi visitar esse filho, que deu apoio para esse filho que estava cumprindo essa medida socioeducativa, né, em conflito com a lei aí, e especialmente a medida socioeducativa de privação de liberdade. Então, nós temos outras medidas socioeducativas, né, mas é que nós investigamos e entendemos e que o Sinase propôs, né, nessa pesquisa, foi a privação de liberdade. Então, por isso nós fomos nessas unidades. Dessas 12 unidades, então, entrevistamos, né, essas famílias e eu escolhi 20, enfim, pela condição de que algumas nós não tivemos a possibilidade de entrevistar as mães. Então, enfim, fiz uma amostra aí de mais ou menos 20, tentando colocar pelo menos duas, né, por cada unidade. Tentei colocar. E aí nós temos uma compreensão, Karen, assim, do quanto a gente fala sobre, assim, enfim, a introdução da minha dissertação, a gente fala muito sobre essa questão dessa mulher, né? Dessa questão de gênero, de ocupar esse lugar, de chefiar uma família, né? De ter condições aí financeiras, de propiciar, né, essa manutenção dessa família, fica a cargo da mulher, da mãe, né? Que tem os filhos, que tem que sair para trabalhar e que realmente deixa esse filho às vezes sozinho, né? E aí elas vão nos relatando, né? Assim, o quanto é difícil, porque deixa às vezes um vizinho cuidando, às vezes deixa alguém cuidando, né? De olho nele, mas aí ele sai, ele, né? Faz arte, enfim, é muito interessante. A fala delas é muito interessante. Então a gente já começa a entender aí o quanto essa figura materna e essa condição aí de ser mulher nessa figura é discutida na introdução, assim, entendendo um pouco mais o quanto essa condição é contemporânea aí dessa família, nesse desenho monoparental feminino, né, do tipo de Quer família. perguntar? Elas praticamente são abandonadas. Elas e os adolescentes, existe um abandono muito grande em relação aos seus pais. Isso procede na sua pesquisa? Procede. Inclusive, elas relatam muito, né, na entrevista, elas falam bastante sobre essa questão do companheiro, que não tem um companheiro, que não tem essa ajuda, por exemplo, na educação, na manutenção dessa casa, né, na manutenção dessa família, porque a gente sabe, precisamos, né, fazer o uso do dinheiro, consumo. Então, as mães sempre reclamam dessa ausência mesmo paterna, né, para esse adolescente. O quanto esse adolescente, assim, essa ausência também colabora para essa condição mesmo, desse cometimento, sabe, assim, por que ele vai furtar? Né? Ele furta porque ele quer, por exemplo, o tênis que está na moda, né, eu escutei muito isso dos meninos, né, vou falar meninos de uma maneira carinhosa, né, então, assim, os meninos, né, 12, 13 anos de idade, enfim, conversaram muito comigo, 15 anos, né, até 17 anos de idade, aí, entrevistei todos. Eles falavam assim para mim, mas tia, eu tinha que ter, sabe, assim, o mais novo eu fiquei impressionada. Ele falava assim, tia, era Páscoa, eu tinha que ter o ovo de Páscoa, né? Então eu furtei mesmo, peguei o dinheiro porque eu queria o chocolate. E aí olhei para ele e falei, nossa, mas olha só o que deu esse negócio, olha onde você veio parar. Então, assim, a gente fez a entrevista, era um bate-papo bem legal também com os meninos. Então, nós entramos na unidade e vimos tudo, né? Tanto pela pesquisa do Sinase quanto a nossa, então a gente pôde entrar em contato com todo mundo, entender essa dimensão aí desse adolescente em conflito com a lei. Tanto com a família, quanto a questão, por exemplo, até da estrutura das unidades. Tudo foi avaliado, Karen. Foi uma pesquisa muito grande, que às vezes assim, eu até relendo, falo, gente, como que a gente conseguiu? Uma pesquisa muito legal assim, que eu aprendi muito, porque assim, o tal do psicólogo, a gente tem assim, a ideia de que o psicólogo fica dentro do consultório, bonitinho, sentadinho, né? E que não tem esse movimento social. E nós que trabalhamos nessa área social e somos apaixonadas, né? Posso dizer para você também,
nessa área social, amplamente falando, não tem como, assim, a gente vai mesmo a campo, entrevista, e isso é muito rico para a nossa profissão. Thaís, vou retomar um ponto que você traz aqui para fazer algumas colocações que eu acho que são muito pertinentes. Você traz a questão da maior parte dos adolescentes terem ido para a privação de liberdade por furto, por crimes de furto. Uhum. Tem um dado aqui que eu preparei que é assim: 73,8% das infrações cometidas por adolescentes em conflito com a lei são contra o patrimônio. Então, é furto e roubo. 73,8%. De acordo com o autor que chama de Giacomo, de 2014. E ele fala também que os adolescentes são responsáveis por menos de 10% das violências no cômputo geral das violências, considerando adolescentes e adultos. Olha que interessante, né? Acho que isso é um ponto da gente pensar, né? Então, assim, interna por furto, como é que é isso, né? Porque na execução das medidas socioeducativas, o juiz, o julgador, ele tem que julgar a partir de uma pirâmide de medidas e de gravidade, sendo a internação a última, o topo da pirâmide, a menor das medidas a serem, a menos utilizada. Utilizada. No entanto, a gente percebe que muitas vezes essa pirâmide ela é invertida, utiliza muito mais e indevidamente a privação de liberdade para casos de crime contra o patrimônio, por exemplo. O que sobrecarrega o sistema socioeducativo também, o que é que o sistema socioeducativo, basicamente, ele tem o nome de socioeducativo, mas ele tem as características muito parecidas com o sistema prisional adulto. Se você entra numa unidade de internação, de privação de liberdade de adolescentes e adultos, não tem muita diferença nem visualmente. Tem uma diferença. Não sei se você tem essa visão também, né? Tem uma diferença de propósito. Tenho, inclusive, tem uma informação para te falar dessa pesquisa, uma informação que confirma o que você está falando, né, Karen? Assim, uma das unidades que eu fui, não vou citar nomes, lógico, né? Das diversas aí que nós fomos, uma delas realmente era uma prisão aí, no caso, né? Uma cadeia, né, como eles falam também, de adultos, e que se tornou aí para adolescentes. Então, ela não tem uma organização como deveria ser de adolescente. Então, assim, em um dos municípios que eu fui, tem exatamente essa categorização, assim, de uma cadeia mesmo, uma prisão de adultos que foi colocada aí os adolescentes lá dentro, né? Inclusive, com a autorização aí do coordenador, eu tirei uma foto, né? Lógico que eu não divulguei, né? Pela questão ética, mas, assim, tem a imagem de um Cristo desenhado pelos meninos e um monte de tiro na parede, né? Então, assim, era um lugar de embate, era um lugar realmente, vamos dizer assim, de pessoas adultas que, enfim, né? Que já estavam ali há muito tempo, era uma história ali dentro, né? E eu confirmo isso. Esse autor aí de 2014 que você falou, concordo super com ele, assim, minha pesquisa está condizente com ele, porque realmente é furto, e olha que tem 10 anos, né, essa minha pesquisa. Furto e roubo contra o patrimônio mesmo. Então, isso nos volta, assim, para aquela compreensão, principalmente a partir da luz aí da nossa teoria, né, Karen, da sócio-histórica, pensando aí quanto o Vygotsky, né, o quanto Marx, né, Karl Marx, eles falaram coisas importantes sobre essa questão do capitalismo, do consumo, porque gira em torno disso, né? Então, esse ato infracional acontece mediante aí a necessidade de fazer aí o que os outros estão fazendo na sociedade. Então, os grupos estão com tênis de tal jeito, né? Enfim, na época que eu fiz a minha pesquisa era o tênis, né? Agora é o celular. Então, assim, o que esse consumo nos remete? Assim, o quanto esses adolescentes, pela idade que eles estão, pelo grupo que eles pertencem, né? Assim, estou falando, inclusive, na fase do desenvolvimento, o quanto
eles precisam desses pares, né? Assim, eles precisam se igualar a esses pares. Eles não querem ser diferentes, eles querem usar aí o celular igual ao do, né, do colega. E aí, para isso, eu não tenho grana, minha mãe está trabalhando, né? Mas a minha mãe está trabalhando para poder sustentar eu e mais 3 e 4 irmãos, então eu preciso do celular, eu quero o celular. Então eu vou furtar, né? Eu vou, enfim, roubar. Então, nessa condição de ter acesso, de ser igual ao outro, né? De se igualar aos meus pares, o adolescente comete aí o ato infracional que mais acontece é exatamente esse. Furto e É, roubo, né? com certeza, furto e roubo, tá? Mas a minha pesquisa, ela traz muito essa questão também da condição financeira, econômica, financeira dessas famílias. Então, nós entendemos, assim, o salário dessa mãe, quem ela sustentava. Então, a gente fez uma investigação bem legal, uma pesquisa bem legal sobre esse perfil dessas mães, o perfil desses adolescentes, entendendo que essas famílias são aí de classes populares, né? Assim, a camada popular, cara. Então, é muito difícil para essa mãe dar esse celular da época, o tênis da moda, né? O que está na moda no momento, né? Social, a moda social dita, né? E aí nós temos essa condição bem lindamente explicada aí por Vygotsky, que é a condição sócio-histórica que a gente vai precisando, né? Compreender à medida que o tempo vai passando. Nós temos aí um contexto social que vai ditando algumas coisas que a gente precisa adquirir, algumas coisas que a gente vai desenvolvendo, né? E o quanto isso muda no decorrer da história, né? Thaís, a Oi. Elo Guimarães Mil está falando, os adolescentes precisam muito dos pares, tem um monte de gente, amigos meus, Andréia acabou de entrar, obrigada, Andréia, pela presença, e outros psicólogos aqui. Isso que você está trazendo, tem um ponto que eu coloquei aqui, que é o seguinte, relacionamentos emocionais positivos são um fator de resiliência para o adolescente e para o adulto. A gente se refaz na vida a partir desses relacionamentos que nos fortalecem, que nos fazem crescer, que são positivos, né? E aí que assim eu pergunto, cadê a resiliência quando falta família? Quando falta, porque esses adolescentes, os pais muitas vezes abandonaram, então falta família. A mãe está preocupada em ir lá para colocar comida para os outros 3 filhos, 4 filhos. Né? Não Uhum. consegue fazer esses momentos de, muitas vezes, né? Não estou generalizando, mas acontece isso, dessa mãe não conseguir dar essa atenção para o filho, etc. Então, como é que a gente fala de resiliência quando falta educação, quando falta família, habitação, renda, meio ambiente, transporte, condições de ensino, escolaridade, etc. E todos esses outros dramas que são sociais e são problemas que a gente vem trazendo lá da nossa história até hoje, que não são atuais só, né? Eles são sócio-históricos e que vão refletir no psiquismo desse sujeito, no psiquismo desse adolescente. Né? Esse Uhum. adolescente não se faz do nada, ele não acorda e fala, hoje eu quero cometer um ato infracional. Não, Sim. é uma história que vem Uhum. acontecendo, marcada por diversos rasgos, diversas questões que não são somente aqui do intrapsicológico, são de todas Uhum. essas condições externas da família e da sociedade. Deixa eu ler aqui a pergunta da professora Brasilina. Isso é verdade, a condição sócio-histórica interfere muito, mas e a questão de caráter? Isso não conta? A Carol Miss Rocha. Rocha, os adolescentes iam na escola. Aí comenta Aham. então esses questionamentos. Michel entrou, Michel, meu amor, de número 2. Michel, Minha linda. vida, meu sobrinho, É. Michel, maravilhoso. A Carol que perguntou é minha sobrinha, lá de Ribeirão Preto, aquela maravilhosa que fez a nossa propaganda. Beijo, beijo, Carol. Linda, maravilhosa. Quer se tornar psicóloga. Amo, amo, amo. ótima É... escolha. Então, Karen, retomando as perguntas, a gente empolga, né?
Retomando as perguntas que foram feitas, acho super pertinentes. Sim, tem a questão realmente, como a professora perguntou, a questão de caráter, ela usou a palavra caráter, né? Então, a gente tem essa compreensão também, mas dentro da minha pesquisa, como uma condição, enfim, maior, né? Um contexto maior, e às vezes é maior no sentido social, mas foi bem específico, porque a gente estava entendendo um pouco essa medida, né? Socioeducativa. Né, entendendo esse adolescente já estando nessa privação de liberdade. Então, foi específico de alguma forma. Então, a gente não teve, enquanto a psicologia tem esse trabalho mesmo de entender a personalidade, né, humana, compreender essa questão mesmo humana, nós não tivemos esse tempo aí, essa condição, e não foi o nosso olhar, né, entendendo que eu parti de uma pesquisa maior, né, então, só respondendo à professora. Então, existe essa condição que a gente não nega, a condição de personalidade, né, de condição psicológica da pessoa, do ser humano, né? O sujeito, intrapsíquica, exatamente. A gente não nega, mas nesse contexto aqui de discussão, na parte da psicologia, agora entrando um pouco na psicologia clínica, aí eu acredito que realmente a gente tem que elaborar isso. Já atendi também adolescentes, né, em conflito com a lei, e aí tem que elaborar isso mesmo em psicoterapia, né? Existe essa parte, a gente realmente não vou falar aqui na minha pesquisa porque não foi realizado, né? Não pesquisei sobre esse assunto. Mas sim, então além do contexto social, a gente considera também essa condição da personalidade, sim. Né? Não existe, como você falou, Karen, assim, não existe só um fator, né? Mas assim, trazendo um pouco dos resultados dessa pesquisa, que eu fui, né, pro dia a campo, então tem vários fatores que levam a isso, né? Então quando a gente perguntou para as mães, né? E antes da infração, como a Carol perguntou aí, esses adolescentes estudavam? Né? Assim, eles frequentavam a escola. Então, na infância no relato das mães, eram crianças, né, ótimas, crianças boas, crianças que eram obedientes, né? A infância foi boa, brincou muito, foi maravilhoso na infância. Depois de um certo tempo, né, a adolescência começou a ficar, assim, a mãe começa a ficar sem o poder sobre os filhos, é o que elas relatam. Né? Então, assim, perde um pouco desse controle dos filhos. Então, enquanto eles estavam na infância, uma infância meio idealizada também, né, pelas mães, então eles eram bonzinhos, maravilhosos, mas existe aí o processo de entrar na adolescência, e a adolescência vem com os conflitos, com as dificuldades. Então, esses adolescentes, respondendo a pergunta da Carol, muitos não estavam estudando mais. Tá? Por quê? Porque teve uma evasão escolar em função aí isso estou falando de acordo com as mães, tá, gente? Lembrando que eu entrevistei as mães. Então, elas falam exatamente que eles estavam fugindo da escola, não frequentavam a escola, porque eles estavam com amizades ruins, né? Então, as más companhias levaram os filhos a cometer o ato infracional, a ter aí a condição de, por exemplo, sair de casa, influência para poder furtar, influência para poder sair da escola. Então, essa condição aí do cometimento desse ato aí, tem todo esse contexto que a mãe relata, assim, olha, ele era bonzinho, legal, e na adolescência ele começou a me enfrentar, ele começou a ser revoltado, ele não seguia as regras, começou a usar droga. Então, é bem característico aí a gente associar o adolescente aí, né, que comete o ato, a usuários de droga também, né? Não são todos, a gente não pode generalizar, né? Isso não é obrigação de todos, né? Mas os adolescentes associam e eles realmente buscam a droga, né? A satisfação na droga, o prazer na droga. E aí o que acontece? Nesse prazer, eles precisam de grana para essa droga, né? Voltando aí à questão do capitalismo novamente. Então a gente realmente entende que esse contexto vai gerando algumas complicações. As mães vão relatando bem claramente, né? Olha, ele era bonitinho e depois na adolescência ele começou a ficar assim muito complicado. Se tornou. E aí eu falo assim, mas e aí? Assim, como é que foi? E essa infração, assim, como aconteceu? Ela falou, eu fui a última a saber, né? Eu fui a última, eu só soube quando ele estava indo para a unidade. Eu não tinha noção de que ele estava com tudo isso, fazendo tudo isso. Então é uma mãe que se ausenta para trabalhar e uma adolescente que aproveita essa condição para poder fazer aí, vou colocar entre aspas na fala delas, as artes, né? Então eles começam a fazer coisas erradas. Eu acho que você está trazendo uma questão muito importante, que é assim. Você está trazendo duas questões que eu acho que eu queria pontuar aqui. Você está trazendo Uhum. o conflito entre gerações,
adolescente e adultos. E você está trazendo também uma desconexão da relação, desconexão emocional. Porque, assim, Uhum. uma mãe que fala assim, eu só fiquei sabendo que o meu filho estava envolvido com esse tanto de coisa o dia que ele estava preso, por exemplo. Uhum. Uhum. Gente, aonde essa mãe estava na vida dessa É. família, na vida desse adolescente? Aonde que estava, sabe, a relação dos dois? Uhum. Então, isso é uma coisa. Em relação ao primeiro ponto, que é essa discordância de gerações, que isso sempre existiu, eu vou Uhum. ler um trechinho aqui, que é muito interessante, que fala assim, ó, aspas. Nossos adolescentes atuais parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade. São desrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças. São propensos a ofender seus pais. Monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas. Comem com voracidade e tiranizam seus mestres. Fecha aspas. Sabe quem falou isso? Uhum. O Sócrates, no ano 470 antes de Cristo. É um sábio mesmo, né, Karen? É um sábio. E assim, isso aqui é ou não é atual? É o que a gente vive hoje. Então, isso sempre existiu, esse Total. choque sempre existiu e provavelmente sempre existirá. Porque a nossa geração é diferente da geração dos adolescentes de hoje, que vai ser diferente da outra, que vai ser diferente da outra. Isso é óbvio. São outros, é outro mundo, né? Realmente Uhum. existe esse choque de mundos, né? Então, pontuar essas duas questões que eu achei muito interessante na sua fala. É, inclusive, Karen, o que você acabou de falar combina com os resultados aqui da pesquisa também, que as mães começam a se culpar, sabe, Karen? Né, igual você perguntou, onde estavam essas mães, né? E a minha, tô tentando aqui acompanhar você e ler algumas coisinhas aqui das perguntas dos nossos maravilhosos acompanhantes aqui. E aí a minha comadre aqui escreveu, né? São mães ausentes. Então, por que dessas ausências, né? Como que está essa configuração hoje para essa sumência dessa mãe? O que ela está assumindo? Então, uma mãe que tem que trabalhar, de uma classe popular, né, que precisa sair de casa, assim, na verdade, é mais uma para instigar, né? Todo mundo que está aqui no debate. Então, assim, fico pensando, elas têm outra opção, como a própria Carol perguntou aqui, será que elas têm outra opção a não ser ir trabalhar, né? Enfim, fazer uma diária, fazer alguma atividade aí para poder ter o dinheiro em casa, comida em casa, né? Em falar em arroz, nem vamos falar de arroz. Então, assim, entende? Assim, será que essas mães têm outra opção também? Com quem deixar esses filhos? E aí, assim, a gente realmente tem uma condição de que esse filho tem essa escolha, ele faz essa escolha, mas existe também um contexto por trás disso que explica também essa escolha, né? Então, assim, o adolescente vai lá, abre a porta da casa e vai embora, ele vai conviver, ele vai usar a droga, então ele tem a liberdade de escolher usar a droga, alguma coisa assim, ok, mas e aí? E aí, e essa mãe? E essa mãe ausente para trabalhar? Como é que a gente fica? Aí as mães começam a se culpar, sabe, Karen? Elas falam no final da pesquisa, assim, pensando o que elas fizeram de errado, onde que elas erraram na educação, o que aconteceu com esse menino, por que ele realmente cometeu esse ato, ela não esperava, ele podia ter pedido a ajuda dela. Faltou, que faltou, o que eu não fiz, porque as Isso, mães ficam isso. carregando essas culpas, né? Isso, então as mães relatam isso pra gente também. Fala, olha, eu fiz o que eu podia, mas assim, onde eu errei, eu também, né, o que eu fiz de errado? Então tem essa questão da culpa também, elas não entendem muito os motivos, assim, porque são mães que vão em busca aí dessa condição econômica, essa condição financeira para poder oferecer para os filhos, e eles cometem um ato infracional, né? Então, assim, como eu dei um exemplo no início, né? Um adolescente que tinha cometido ato infracional, um furto, simplesmente porque ele queria o chocolate. Então, assim, por que isso, né? Assim, parece uma coisa tão simples, porque na verdade ele acabou de sair da infância. Então, para ele a Páscoa era importante. Então, assim, é tão simples, mas a mãe, sabe, e esses sinais? Então, as mães falam nas entrevistas que tinha alguns sinais.
porque ele estava estranho, porque ele estava calado, porque ele estava em más companhias, porque ela percebia que ele usava droga. Então, tem uma certa consciência, sabe, Karen, de todo esse processo. Esses sinais são vistos pelas mães, mas elas não conseguem fazer muita coisa para esse adolescente obedecê-las, para ficar em casa. E aí a gente toca num ponto muito difícil, que é a condição do mercado de trabalho para esses adolescentes. Então, assim, cadê o trabalho para esse adolescente? Porque, assim, na camada popular, quando você se torna adolescente, Karen, você é mão de obra, né? Você pode, assim, você já não é mais criança, hoje nós sabemos que o trabalho infantil, lógico, né? Depois de 1990 e depois do ECA, o trabalho infantil é proibido, mas, assim, até onde essa mãe espera, né, de camada popular aí, esse adolescente trabalhar? E o que a sociedade oferece aí para esse adolescente ser uma fonte de renda para ajudar essa mãe? Então a gente vai debatendo várias, assim, vai questionando várias coisas na entrevista, sabe, cara? E elas vão falando algumas coisas que eu falo assim, realmente a situação não é fácil nem para a mãe e nem para o adolescente, sabe? Assim, é difícil mesmo. Eu vou pegar algumas colocações, o povo tá aqui Tá discutindo. bombando! Tô adorando aqui. Tem um primo meu, o Vinícius, que entrou, a minha comadre Heloísa. Beijo para vocês. É momento de tietagem. Esse momento é o momento de tietagem. Adolescentes precisam muito dos pares, isso a gente já falou. A sua mãe falou A que a gente tá arrasando, adorei. minha Beijo. mãe, ela entra em todas aqui para corujar a filha. Professora Brasilina, isso é verdade, a condição sociohistórica interfere, mas... isso aqui já foi, perdão. Eu Uhum. tenho que me acostumar com esse negócio aqui. Adolescentes precisam de família para ter seu norte, seu eixo. Muitas famílias delegam a responsabilidade aos outros. Aí depois, há casos em que não tem padrão de vida tranquilo. Peraí. Nesta pesquisa foi observado algum distúrbio de comportamento sobre as mães ausentes. Vocês acreditam que às vezes elas não têm outra opção, pois Uhum. precisam trabalhar duro para colocar comida na mesa? Sócrates, ele é universal, concordo. Sócrates é tudo. Carol fala um contexto social. A maioria dessas Uhum. mães são provedoras do lar. Aí o pessoal está falando Sim. de distúrbio de comportamento, falta de correção na fase entre 0 a 7 anos. Vocês acham que o Estado tem um papel crucial, pois eles não dão suporte e só estão querendo quando eles precisam de punição? Vamos falar sobre essa questão da Boa punição agora. pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Uhum. Faz Então, as suas olá. considerações, depois eu faço algumas também. Tá bom, então. Então, o que você acabou de perguntar, né? Assim, as perguntas que vieram aí, vamos tentando responder para a gente interagir também, que eu acho super legal para esclarecer algumas dúvidas também. A questão do comportamento, distúrbio de comportamento, como a professora Brasilina falou, é o que eu falei, assim, infelizmente a gente não teve essa pesquisa, como foi uma pesquisa dentro da psicologia social, né, que entende esse contexto social maior, infelizmente a gente não estudou aí o psíquico, né, a gente não estudou essa parte aí intrapsíquica, infelizmente, né, eu falo isso para vocês. Mas sim, eu acredito, como psicóloga clínica, que realmente tem uma condição de comportamento, né, de dificuldade aí de seguir as regras, né? Inclusive, assim, as mães já falaram isso aqui na minha pesquisa, né? Se eu fosse atender uma adolescente desse em consultório, com certeza esse adolescente em conflito com a lei, ele tem um conflito com, o próprio nome já diz, né? Com a lei, com a norma, né? Com as regras. Então, eu teria que realmente entender esse comportamento que vai contra essas regras, né, como psicóloga clínica, tá? Mas nessa pesquisa, assim, infelizmente, a gente tem que fazer um delimitamento, né, assim, eu delimitei exatamente essa condição da família, né, e entendendo esse contexto social maior. Compreendendo a sociedade maior, Tá o Estado travando. tem aí a sua função, né? Oi? Você está Tá travando um travando? pouquinho. Você precisa, Ah, tá. se você mexer com o seu celular, eu acho que resolve. É a Ok. internet. Tem uma luzinha aqui atrás de mim. Então, cara, eu estava te falando que essa condição do Estado, quem perguntou sobre o Estado,
Sim, o Estado tem obrigações, né? Como tem também com a pessoa adulta, né? O adolescente que está em conflito com a lei também tem esse direito, tanto é que eles estão dentro da medida socioeducativa e de privação, dentro das unidades, né? E só para esclarecer, nas unidades de medida, eles faziam, em alguns municípios que eu fui, como eu falei, como a gente estava avaliando, né, o SINASE, assim, esse sistema, então, assim, tinha adolescentes que faziam trabalhos manuais, artesanais, e tinha escola também lá dentro das unidades, tá? Tinha uma professora que ia, e eles tinham aí a continuidade aos estudos, tá? Então, não vamos falar que a unidade, né, nesse sentido aí, não fazia parte. Então, tinha atividades manuais, tinha atividades esportivas, tinha atividades escolares, então os meninos estavam dando continuidade aos estudos, tá? Dentro da unidade de medida socioeducativa, só para a gente esclarecer. A medida socioeducativa não é só punitiva, ok? É uma condição que eles ficam isolados mesmo, né? Ficam dentro da unidade. Em alguns momentos eles vão sair, então tem uma possibilidade deles saírem, visitar a família e volta para dentro da unidade. Mas eles têm atividades lá dentro também. E eu fiquei encantada, né? Eles produziram, por exemplo, em uma delas, eles estavam produzindo bolsas, bolas, né? Então, assim, tem umas atividades que eles podem melhorar. Então, tem atividades, por exemplo, com instrumento musical. Então, eles não ficam, né, só dentro das unidades sem fazer nada, ok? Só para esclarecer, porque às vezes a pessoa acha que é só uma punição, que tem que ficar só dentro da cela, assim, essa imagem, né, de unidade, de medida de privação. Tipo, não é só isso, tá? Na verdade, a gente tem uma cultura brasileira de que a punição resolve a questão dos crimes, da criminalidade e essas questões da violência, da segurança pública. A gente tem esse afã pela Uhum. punição, entendendo que se ele for exemplarmente punido, ele não vai cometer outro ato novamente. Então, tem esse ponto. E aí, só para esclarecer que, de fato, quando a gente está falando de criança e adolescente, a gente não fala de punição, a gente fala de ressocialização Isso. de socioeducação, perdão, de socioeducação. Ressocialização é o sistema prisional adulto. Mesmo que ele sirva para punir e para entregar para a sociedade essa falsa ideia de que a gente está vingado por um crime, porque isso está no nosso imaginário, se ele for para a cadeia e sofrer na cadeia, vai, né, nós estamos quites com o crime que ele cometeu, enquanto sociedade, né? Isso Uhum. é falso. É claro que o sistema prisional, as pessoas precisam ser responsabilizadas penalmente, no caso dos adultos e no caso dos adolescentes, em função na tramitação da medida socioeducativa, mas ela não é suficiente. Porque Uhum. quando o pessoal traz a questão do caráter, do comportamento, nós estamos falando também do sujeito, do sujeito que tem emoções, do sujeito cuja impulsividade, por exemplo, o leva a cometer um estupro. Nós temos adolescente que estupra, nós temos adolescente que mata. Nós Sim, temos adolescentes que roubam, mas nós temos esses outros casos extremamente graves, né? Então, sim. assim, o que acontece na vida emocional e psíquica desse sujeito também? E a psicologia vai fazer essa olhada, com certeza. Eu coloquei aqui que assim, a gente tem usualmente duas grandes, a grosso modo, mas a muito grosso modo, duas grandes psicologias. Uma que vai categorizar esses adolescentes a partir dessa subjetividade, a partir da experiência deles. Então, aí vai ver diagnóstico, vai se pautar na patologização do crime e da violência, como se o Uhum. crime esse é uma patologia da personalidade. Então, essa é uma grande psicologia, uma grande forma de se ver a questão. E o outro grande eixo é entender o adolescente como sócio histórico, produto e produtor de sua sociedade, da família e das relações, tá? Só para indicar, eu gostaria de indicar o filme
se chama Sequestro do ônibus 174. Quem não assistiu, filme não, documentário. Excelente, excelente, Karen. Muito bom, Muito muito bom. bom. É a história do Sandro, que sequestrou, de fato, no Rio de Janeiro, e o documentário é perfeito. E um outro caso, que é uma adolescente cheia de problemas, multiproblemática, e que na vida adulta começou a se prostituir e matar os seus clientes. E ela declarou que ela tinha verdadeiro ódio em relação à raça humana e que ela gostaria de ser executada por pena de morte porque ela voltaria e ela continuaria matando em função do ódio que ela sente. Tem um filme que se chama Monster, Desejo Assassino, que relata a sua vida. Eu também recomendo assistir esse filme. Então, assim, são várias questões, né, gente? Aí, só para instigar mais ainda o debate, Thaís, trazer aqui a questão da maioridade penal, né? Uhum. Outro debate que a gente ainda precisa esclarecer muito à sociedade. O Conselho Federal de Psicologia apresenta 10 razões contra a redução da maioridade penal, em se considerando que o adolescente está em desenvolvimento físico, Sim. cognitivo, social e etc., e considerando um monte de outras questões, né? Entretanto, nós batalhamos, essa visão ela é uma visão contrária, a visão de que a gente é contra a redução da maioridade penal, é contrária à grande parte dos brasileiros, em razão, eu acho, da ignorância em relação ao assunto, né? Ao não Uhum. saber de fato, a não olhar para esse assunto a partir de um olhar científico, etc. Já vou te passar a palavra de novo, numa pesquisa de 2010, o Senado brasileiro encontrou que 1.173 brasileiros, dos 1.173 brasileiros que responderam à pesquisa, 73% achavam que o adolescente tem que ter a mesma punição que o adulto. Olha Ou só. seja, iguala-se o adolescente ao adulto, adultiza o adolescente. O adolescente não é o adulto, né? Ele não tem o mesmo controle de impulsos, a mesma vivência, a mesma maturidade, etc. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho essas coisas que eu acabei de falar, Thaís. Uhum. Muito bom, cara. Sugestões ótimas aí do documentário e do filme. Acho muito legal, porque assim, ilustra muito bem esse tema que nós estamos debatendo aqui nesse momento, né? Mas então, cara, em relação a essa questão do adulto e adolescente ser comparado que você acabou de falar, acho muito importante, porque é exatamente isso que acontece, assim, é uma fala, inclusive, que ela é repetida também, até as mães também colocam isso, né? Então, quando esse adolescente vira aí, né, uma mão de obra aí para poder realmente trabalhar e sustentar a casa, ele já está entrando nesse mercado aí, entrando nessa condição de ser o adulto, de ajudar. As mães trazem muito essa figura, né? Eu não tenho meu companheiro, então eu estou aí considerando o meu filho o homem da casa, né? Então a gente, o tempo inteiro esses estudos que a gente faz, assim, tem essa fala que você acabou de falar, assim, né? Surge essa fala mesmo, concordo com você. E colocar o adolescente no mesmo patamar do que o adulto é muito complicado, não só por todas essas questões que você falou do desenvolvimento, mas a condição também, sabe? Assim, será que o adolescente também tem as mesmas condições, as mesmas oportunidades? Será que se ele trabalhar, ele vai ter o mesmo salário? Então, assim, nós estamos falando de mães que não têm o mesmo salário do que no caso aí, os pais que poderiam trabalhar. Estou falando de gênero, que a mulher não tem o mesmo salário, que é um outro tema também muito interessante, dessa questão de gênero. E aí? Igual adulto, com os mesmos direitos, com as mesmas Aqui na aí. semana que vem, só um marketing, rapidinho, um parênteses. Na semana que vem, aproveitando que está cortando, viu, Thaís? Na semana que Aham. vem nós estaremos com a Alice Canuto, no Entre Psicólogos, com o tema gênero
e feminismo e não sei o que mais, não lembro direito o nome, mas em linhas gerais Mas, é isso. mas já acrescentando aí, né? Então, essa questão de gênero, ela está muito nessa condição da minha pesquisa, do quanto essas mães colaboram aí com esse mercado de trabalho e que nem o salário é igual. Então, assim, como que a gente vai equiparar adolescente e adulto? Né? Assim, assim, é muito complicado essa comparação e colocar no mesmo patamar. Como eu falei para vocês, teve unidade que era de adulto e eu, sinceramente, como pesquisadora, achei muito pesado para os adolescentes. Aí fala, mas o adolescente, a gente pode passar a mão na cabeça dele, ele consegue estuprar alguém, ele consegue matar alguém, né? Ele tem esse raciocínio para fazer tudo isso, essa habilidade. Tem um adolescente muito maior do que pessoa adulta, né? Que tem muito mais força. Se a gente for parar por esse lado aí, a gente vai se perder. Porque, na verdade, esse adolescente ele tem um direito de algumas coisas, diferentemente do adulto, mas a forma como a gente deve colocar ele, né? Organizá-lo de novo, reinserir ele no contexto social, tem que ser diferente. Né? Então, assim, é escola mesmo, ele está na fase de estudar, ele está desenvolvendo ainda, né? Então, assim, não tem como a gente colocar igual, tá certo? De forma alguma. E aí eu tava lendo aqui as perguntinhas, Karen, e aí uma das meninas perguntaram aqui se as medidas socioeducativas ajudam nisso, né? Se melhoram o adolescente, né? Então, assim, na verdade, a medida socioeducativa, de acordo com as mães, né, que eu entrevistei, elas falam que os meninos estão bem melhor, né? Os filhos se tornaram mais amáveis, mais calmos depois que entraram na medida socioeducativa. O comportamento melhorou. Então, assim, aí você fala assim, ah, não, mas eles estão bonzinhos porque eles estão dentro da unidade, né? Depois que eles saírem, eles podem fazer de novo. Mas, enfim, a gente entende que essa experiência, ela é importante para o adolescente e ela reorganiza algumas coisas, sim, né? Porque senão não existiria uma medida socioeducativa de privação. Então, os adolescentes que eles relatam, falam assim, olha, eu aprendi, né? Eles me chamavam sempre assim, de igual para igual, assim, falavam de boa, né? Falavam, ah, tia, eu entendi. E se eu ficar pegando pesado de novo, se eu fizer errado, se eu vacilar, eu vou pro cadeião, né? Porque aí eu vou ter 18 anos e vou pro cadeião. Então eu sempre ria com eles e falava assim, pois é, então você não quer ir pro cadeião, você tem que aprender que aqui nessa medida é uma chance para você rever algumas coisas e não fazer de novo, né, essa infração. Não, tia, eu já melhorei, eu consigo entender que tá melhor, né, que eu consigo, assim, dos mais jovens, né, dos que tinha 13 anos até os de 17 que eu entrevistei. E a mãe fala isso mesmo, que eles deu uma melhorada, sim. Existe uma melhora aos olhos dessas mães que eu entrevistei, né? E elas sempre pensam nesse futuro. Quando a gente pergunta do futuro para elas, elas falam assim, eu quero ver eles trabalhando, eu quero ver eles melhor, eu quero ver fazendo uma família, estudando. Então, é aquele processo natural mesmo da vida, de querer o melhor para o filho, de querer ver o filho médico, algumas mães falam, né? Eu queria que ele estudasse, que ele se tornasse um cara honesto, correto. Eu não quero ver ele aqui, né? Não quero ver ele aqui dentro, né? Isso me dói muito, me corta o coração. Então, ouvindo essas mães, a gente entende que existe aí, vamos dizer assim, uma melhora com essa medida socioeducativa, né? Existe, eles aprendem com isso, mas é lógico que não evita, lógico, a reincidência, né? Assim, é eles fazerem de novo um ato infracional. Então, assim, não é uma lógica. Todo mundo que passou pela medida de privação, obrigatoriamente não vai cometer o ato de novo. Isso não é uma regra, né? E isso apesar de todas as condições que o sistema socioeducativo do Brasil apresenta, né, gente? Eu não sei, eu quero fazer aqui relembrar uma situação aqui que nós vivemos em Goiás, que nós tivemos um evento onde nove adolescentes, 9 ou 10, acho que 10 adolescentes morreram carbonizados dentro do sistema socioeducativo que funcionava contrariamente a todas as diretrizes do SINASE, dentro do espaço de um batalhão de polícia que todo mundo conhece aqui, que é o Batalhão de Polícia do Areião. Ali funcionava um centro de internação de adolescentes. No Sim. governo Caiado atual, eles trocaram, mas na era do governo Marconi, esse centro de internação acontecia lá, né, contra todas as diretrizes. Então, assim, eles melhoram com a socioeducação? Melhoram. Entretanto, paga-se um preço alto, né? Não, Uhum. não é bonito. Não é bonito uma unidade de internação de adolescente, não é bonito.
não é bonita, né? Não são É, flores. Ela se parece como um presídio mesmo. Para quem não sim, conhece, é sim. muito assim. E E na aí, assim, verdade, né, pode falar. Karen, só completando a sua fala, esse adolescente carrega no currículo também esse histórico, né? Estou falando de um currículo, inclusive, profissional. Então, se é difícil para um adulto, né, que foi preso e tudo mais, um adolescente que vai iniciar essa questão do trabalho, profissionalização aí, isso é difícil também, né? Então, assim, ele já carrega isso com ele também, né? A medida socioeducativa de privação em especial, ela realmente é muito difícil. Diferente das outras medidas, né, que são mais brandas, mais tranquilas, a de privação, eles ficam privados mesmo, né? Então, assim, é complicado para os meninos mesmo. Então, são adolescentes que estão realmente pagando pelo que eles fizeram. Nós temos essa consciência. Mas entender, né? O trabalho da psicologia é esse, né? É lançar o olhar para eles, né? Olhar para esse adolescente em desenvolvimento, entender o que ele está passando, como que ele está vivenciando, e em especial na minha pesquisa, como essas mães estão vivenciando essa medida também, acompanhando esses adolescentes, porque elas não abandonam os filhos, em hipótese nenhuma, em reincidência. E aí, às vezes, teve umas que falaram assim para mim, ele fez de novo, né? Elas não falam reincidir, né? Ele fez de novo, mas então, eu até entendo e tal, ele queria tal coisa, ele fez isso. Então, as mães começam já meio que justificar, porque, enfim, ela tem aquele papel de mãe, né? Então, assim, lançar esse olhar para essas mães também acho importante, no sentido completando a família, né? Então, assim, a figura materna é a figura representante aí da família desse adolescente. E o quanto esse adolescente, nessa condição, sofre com isso, com essa ausência da mãe, ele está em desenvolvimento, né? Ele precisa dessa mãe, de orientações, ele tem uma namorada, né? Como é que é isso? Eu falo, gente, sempre no masculino, porque nas minhas peripécias aqui da minha pesquisa, eu encontrei, na verdade, só duas garotas, tá? Duas adolescentes, duas meninas. Então, realmente é um dado importante, a maioria são meninos também, tá? Thaís, antes da gente terminar, nós estamos quase terminando, que pena, passou tão rápido. Adorando isso. Antes da gente terminar, eu queria contar duas coisinhas que ficaram de fora ainda. Você trouxe, mas eu quero marcar aqui. Nós temos dois marcadores importantes para essa discussão, que é a raça e a classe social. Raça, porque a gente sabe, por exemplo, que o mapa da violência de 2016 traz que morrem 2,6 vezes mais adolescentes negros do que brancos Sim. vitimizados por arma de fogo. Aí trazendo esses adolescentes para esse marcador da raça. E a classe social também interfere em até como que a gente entende e explica o fenômeno. Tem vários autores que falam duas adolescências, uma rica, que são playboys, rebeldes e excêntricos, e a outra pobre, que é um malandro, marginal, perigoso, delinquente. E aí, para a primeira, a gente psicologiza, para a segunda, a gente criminaliza. Outra autora que Aham. traz essa discussão da classe é a Tatiana Savoia Landini, que eu recomendo muito a leitura, que ela fala sobre os adultos na violência sexual, que os ricos são considerados como pedófilos e os pobres como tarados. Então, todas essas questões de olhar para o mesmo fenômeno a partir desses recortes também, eu não poderia deixar de falar isso aqui. Passo para você fazer suas considerações finais, a gente já está finalizando. Ai, ai, que encontro, hein? Que encontro, só assim pra gente encontrar nessa pandemia, né? Quero agradecer e quero agradecer imensamente o convite, assim, fiquei com a sua forma né, assim, de falar de mim e tudo mais na postagem, fiquei encantada, emocionada. Quero dizer que esse tema é muito polêmico, eu sei que gerou várias perguntas que até nós não conseguimos responder todas aqui, né, Karen? Mas, assim, é muito importante que a gente entenda esse adolescente como esse ser, né? Esse ser em construção, tá? Entendendo aí que é um ser que está em desenvolvimento, que ele tem os direitos dele e que ele tem os deveres também, tá? Então, assim, a gente realmente não está tirando aqui as obrigações do adolescente, a gente não está fazendo apologia
Ah, eu sou do adolescente, eu levanto só a bandeira do adolescente, mesmo que ele faça tudo errado. Deixa eu falar, não é isso, nós não estamos passando a mão na cabeça. Estamos fazendo uma pesquisa científica, isso é psicologia, né? A psicologia é uma ciência, e a pesquisa científica... É isso mesmo. A psicologia é uma ciência, nós baseamos o nosso estudo, os nossos estudos, né, as nossas teorias em pesquisas científicas. Foi muito importante para mim, cara, em trazer a minha pesquisa para esse